Viva! O meu nome é Samuel Lourenço. Neste vídeo vou mostrar como montar conectores PowerPoint, portanto, inclusivamente a gravação dos contactos. Portanto, tenho aqui então o material que é necessário, a começar pelas caixas do tipo ASMPP30-1x2-RK. Portanto, são estas caixas vermelhas e pretas. Depois tenho aqui contactos, os chamados contactos 30 amperes, portanto com a referência 1331. Portanto, são contactos para fio de 16 a 12 AWG. São os contactos que eu vou usar para fio de 2,5. São banhados a prata. E depois tenho aqui contactos que vou usar para fio de 4 mm². Portanto, são estes que têm referência 261G3. Portanto, também são banhados a prata. E é para fio de 10 AWG. Portanto, estes são os chamados contactos de 45 amperes. Para a gravação, tenho então aqui este alicate. Este alicate é um trincrime. Traz também aqui uma brochura que irei explorar mais à frente. E tenho aqui alguns exemplos de contactos PowerPoint já cravados. Portanto, tenho aqui um exemplo que usa fio de 4 mm². Portanto, tenho aqui um acessório que é basicamente um fusível PPTC. Vou ligar aqui à bateria. E tenho aqui um cabo já preparado, portanto com um fio de 2,5 mm², portanto um fio de 2,5 mm². Vou preparar então um fio semelhante a este, um bocadinho mais comprido. E também, portanto, utilizando aqui este material. E também vou cravar conectores neste fio que terá cerca de 4 mm². Não sei ao certo, mas penso que será fio de 10 AWG. Aproveito então para mostrar o alicate em mais detalhe. Portanto, este alicate, como pode ver, é específico para contactos de PowerPoint. Portanto, tem aqui 3 entradas, uma para contactos de 15 amperes, outra para contactos de 30 amperes e outra para contactos de 45 amperes. O folheto é interessante porque inclusivamente tem aqui algumas sugestões. Portanto, não sei se é possível ver na câmera. Para 15 amperes eles sugerem contactos do tipo 1332. Portanto, são contactos de 15 amperes para fio 16, 18 e 20 AWG. Depois tem aqui uma sugestão para um contactos de 30 amperes, portanto, do tipo 1331. Portanto, para fio de 12 e 14 AWG. E depois tem aqui uma sugestão para contactos de 45 amperes. Eles sugerem o 261G2, portanto para fio de 10 AWG. Portanto, isto também dá para fio de 4 mm². Os contactos que eu vou usar aqui são os 261G3. Portanto, a única diferença é que em vez de serem estanhados, são prateados. E depois tem aqui outras coisas no folheto, inclusivamente como fazer então a gravação. Antes de começar, creio que seria pertinente mostrar aqui o catálogo dos conectores PowerPoint. Este catálogo está disponível no site da Anderson Power. E vou mostrar então aqui o material que irei utilizar no decurso do vídeo. A começar então pelos contactos. Portanto, todos os contactos que eu vou utilizar são banhados a prata. Tenho então aqui contactos 45 amperes. Os que eu vou utilizar são deste tipo, 261G3, como eu mencionei. E vou utilizar também estes contactos de 30 amperes, que é o 1331. Existem alternativas banhadas a estanho, que são mais baratas. No entanto, eu recomendo os contactos banhados a prata, são mais duradouros. E relativamente às caixas, as caixas que eu vou utilizar e que recomendo são estas que estão aqui. Portanto, são caixas que já têm a parte vermelha e preta unidas.
Portanto, e a referência é SMPP30-1x2-RK. Já agora também aproveito para mostrar uma possibilidade para quem queira fazer contactos de terra. Creio que seria uma mais-valia. Existem aqui estes contactos específicos para ligações de terra. Portanto, os que eu recomendo são estes que estão aqui, ou estes, 1830G2. E estes contactos requerem caixas próprias e as caixas a usar são estas que estão aqui. Portanto, a referência é a 1827G1. Vou começar por gravar contactos em fio de 2,5. Portanto, já tenho aqui o fio cortado à medida. Vou precisar descarnar então cerca de 7 mm. Portanto, mais ou menos assim. E cá está. Portanto, já está um fio descarnado. E cá está. Portanto, já tenho então os fios descarnados. Vou começar então por retirar aqui dos contactos. Portanto, e como são contactos 30 A, eu vou justamente então usar a entrada 30 A. Portanto, vou colocar então o contacto nesta posição. Assim. Portanto, vai ficar assim. Coloco então o fio. Portanto, com o isolamento encostado. Portanto, e embora estes contactos possam ser soldados, eu não aconselho fazer isso. Portanto, eu prefiro sempre a cravação, porque torna o fio, porque a soldagem torna o fio mais frágil, mais suscetível a partir com vibrações. Vou fazer então aqui também o outro contacto, já agora mostrar como é que eu insiro o contacto no alicate. Portanto, vai ficar assim. Portanto, o contacto deve ficar no sítio. E cá está. Portanto, já tenho então os contactos cravados. Vou então inseri-los. Portanto, o conector vai ficar nesta orientação e eu insiro os contactos nesta posição. Portanto, eu devo dizer que estes contactos são um bocadinho mais difíceis de inserir. Mas cá está. Portanto, já tenho então aqui o conector já colocado
como pode ver. Por fim, vou então cravar contactos neste fio que terá cerca de 10 AWG. Portanto, começo então por separar os contactos da fita. Vou precisar de 2 contactos. Portanto, é necessário aparar aqui estas partes que saem para a fita. E cá está. Portanto, já tenho aqui então os 2 contactos soltos. O passo a seguir é cortar o fio à medida. Portanto, vou precisar, uma vez que já está descarnado, vou precisar de deixar apenas 7 mm. Portanto, eu já agora vou dar aqui um conselho. Nunca convém estanhar estes fios. Portanto, novamente deixo então 7 mm. Portanto, mais ou menos assim. Este fio é um tanto ao quanto difícil de cortar. Vou fazer então o mesmo com o outro fio. E cá está. Portanto, já tenho então o fio preparado. Vou então começar por colocar aqui o primeiro contacto. Portanto, o contacto deve ser colocado nesta posição. Convém sempre também ter aqui o conector ao lado para perceber qual é a posição do fio. Portanto, o conector fica assim. Portanto, se o conector vai ficar assim, isto quer dizer que o contacto vai ficar nesta posição. Aliás, só para confirmar. Portanto, isto convém sempre ter assim um certo cuidado. Portanto, o fio vai ter que ficar nesta posição em relação ao contacto. Portanto, o contacto vai ter que ser inserido então assim, nesta posição. Portanto, o fio vai ficar assim. Portanto, e cá está. Isto não é muito fácil de explicar. Não, penso que por acaso posso ter inserido o contacto ao contrário. Não inseri.
Cá está, portanto, ele vai ficar assim nesta posição. Caso seria muito estranho ter inserido o contacto ao contrário. Confirmando eu aqui 2 ou 3 vezes, isto convém sempre confirmar as vezes que forem necessárias. Vou também cravar então o contacto do fio preto. Portanto, eu devo sempre encostar o isolamento, mas nunca enfiar o isolamento dentro do contacto. Fica apenas encostado. E cá está. Portanto, já tenho aqui os 2 contactos cravados. Agora só preciso enfiar o conector. Portanto, isto é preciso verificar se a patilha surge do outro lado. E cá está. Portanto, um já está lá dentro. Só falta o preto. E cá está. Portanto, já tenho aqui o conector montado. Posto isto, espero que tenha gostado então deste vídeo. Se tiver alguma questão que queira colocar, por favor disponha que eu responderei. Da minha parte então é tudo. E até uma próxima.